de 1 Samuel capítulo 30, você que está aí com a gente. 1 Samuel capítulo 30 fala de uma batalha que Davi sofreu. E eu quero fazer essa leitura com você nesse exato momento. Diz exatamente em 1 Samuel capítulo 30, diz assim: sucedeu que, pois, chegando Davi, versículo 1, e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como impeto contra o sul a Ziclague, e esta ferido e queimado, e tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos nem o grande, tão somente os levaram consigo e fura o caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e iam lá queimada em suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achavam com ele ergueu a voz e choraram. Até então eles pediram forças e choraram o tempo todo perdendo as suas forças, na nossa interpretação aqui. Então Davi e o seu povo que se achavam com ele ergueu a voz e choraram. Também 2 mulheres de Davi foram levadas a cativas. Versículo 6. Davi se angustiou bastante. E aí o povo que estava próximo de Davi queriam apedrejá-lo. E em amargura, por causa dos filhos e das filhas, Davi se reanimou no Senhor Deus. Olhe para mim antes da gente continuar propriamente dita essa palavra. Essa palavra tem um contexto de uma luta que Davi passou em Ziclague, uma luta pessoal dele. Davi sai de sua casa com 600 homens para ir lutar uma batalha contra os filisteus. E ele volta. Quando ele chega em casa, que é a hora dele tirar a farda dele, a hora dele descansar, ele viu que a sua cidade, a sua casa, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus soldados, todos tinham sido levados em cativo. E o mais claro dessa palavra é que os amalequitas, eles não mataram a família, eles não mataram as crianças, levaram apenas por cativo. Então é exatamente o que isso acontece nesse tempo e nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas das pessoas, elas estão vivendo situações que elas não morrem, mas estão presas à circunstância e presas a situações. E é exatamente isso que os amalequitas fazem. Os amalequitas eram um povo, irmão, descendente de Saul. E essa descendência de Saul, eles vinham há muito tempo, era um povo muito temido, porque eles costumam atacar justamente pessoas que estão no seu estágio de cansaço. A maior batalha que os amalequitas tiveram foi contra o próprio Josué, aonde Moisés levantava a mão, e quando Moisés cansava, aquele povo prevalecia contra o povo que Moisés estava ali defendendo e lutando. Então os amalequitas, eles têm uma característica de sempre atacar as pessoas que estão mais fracos. Eu não sei você que está me assistindo, você que está agora clicando nesse vídeo, nesse exato momento, também pelo YouTube, talvez você esteja passando uma situação também como essa. Talvez você esteja sofrendo alguns ataques, mas muitas vezes esses ataques não matam você de uma maneira rápida, mas esses ataques aprisionam a vida da gente. E aqui nós temos esse exemplo claro, que quando Davi chega, vê a cidade destruída, Davi começa a sofrer por conta dessa situação de ter olhado tudo aquilo que ele tinha construído destruído. E os seus homens que estavam com ele choram amargamente, choram ao ponto de perder as forças. Você já imaginou a pessoa chorar ao ponto de perder as forças? Por conta de chegar, depois de ter lutado, chegar em casa e ver uma situação dessa? Só que aqui existem algumas falhas em relação ao comportamento de Davi. Davi nunca poderia ter saído de casa sem deixar algumas pessoas para proteger a sua casa. E a você que está me assistindo, esta é uma oportunidade que a gente tem de olhar algumas áreas da nossa vida, da nossa casa, que existem algumas brechas em relação a nós como chefe de família, ou mulheres também chefe de família, não no contexto apenas homem e mulher, mas no contexto figurado. Talvez são áreas que nós precisamos de ter. Davi fez tudo certo, mas ele esqueceu de deixar as pessoas principais para cuidar da casa dele. Quando Davi vai levar os queijos, levar ali a comida para os seus irmãos na luta contra o gigante, Davi deixa um homem cuidando das ovelhas do seu pai. E aqui ele não teve essa mesma sabedoria de deixar um guarda, deixar alguns homens cuidando da sua cidade. Eu quero perguntar para você que está me assistindo, será que
Eu ouvia um pregador, antes de continuar a nossa linha de raciocínio, ele falava esses dias na internet: eu viajava mais ou menos 40 vezes ao mês, cidade, cidade, pulando, até no mesmo dia eu conseguia pegar 2 aviões, correndo uma cidade para uma cidade. E aí minhas agendas tudo parou, Deus me colocou dentro de casa de novo. Talvez esse é o momento que o Senhor parou algumas coisas para levar a gente dentro de casa, para a gente começar a observar o nosso casamento, observar os nossos filhos, o comportamento dele, o comportamento da nossa filha, o comportamento da nossa esposa, do nosso marido. Então, este foi um momento que Davi sai para trabalhar, mas ele não deixa a sua casa resguardada, guarnecida, observada. E aqui, quando ele chora um choro de angústia, porque os homens tentaram matar ele, os homens também culparam ele por essa atitude, queriam apedrejar ele por causa dessa atitude. E o primeiro momento de muito tempo, se você pegar a Bíblia, há muito tempo Davi não tinha mais um momento de estola sacerdotal. A Bíblia diz no versículo 7 que Davi chama o sacerdote, ele chega: agora eu quero conjecturar. Ele volta à igreja e fala: pastor Abiatar, eu preciso que o senhor me traga a estola sacerdotal. Há quanto tempo nós não estamos tendo esse momento de ouvir o Senhor? Há muito tempo Davi não tinha mais um momento de pegar a estola sacerdotal, se curvar e falar com Deus. E aí Davi tem essa atitude de chamar o pastor, o sacerdote, e falar: olha, eu preciso da estola, eu preciso consultar Deus, eu preciso orar, eu preciso voltar a algumas origens, eu preciso voltar à minha identidade. Eu era um cara de oração, eu era um cara que me preocupava mais com a minha família, eu era um cara mais que me preparava mais, eu era um cara mais que observava algumas áreas de risco, eu estava sempre antenado. Mas o problema é o excesso de confiança. Não é a autoconfiança, são duas coisas completamente diferentes. Tudo em excesso não se torna positivo, irmão. Davi, ele confunde excesso de confiança com autoconfiança. Por ele achar que era um guerreiro temido, já vinha de lutas, derrubava gigantes, ele não tem essa sabedoria, essa projeção de observar algumas áreas de sua casa. Esses dias, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu estava com a pastora Lu, a gente dormindo, eu acordei assim, eu falei: será que eu fechei a porta da casa? Mas isso não é uma responsabilidade dos meus filhos, não é uma responsabilidade da minha esposa. Não que eles não possam ajudar, ok? Você que está me assistindo, ok? Não que eles não possam ajudar, mas nós temos um contexto. Corri lá na porta de casa e vi que ela estava aberta com a chave pelo lado de fora. Falei: opa! Então, áreas que são responsáveis do esposo e da esposa dentro de casa, são áreas de segurança que nós temos que tomar cuidado. Amizades dos filhos, amizades que estão próximo da gente, que tentam enfraquecer o seio do familiar, o casamento, enfraquecer o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Você precisa sempre estar antenado a isso. Tem pessoas que vão tentar desconstruir os seus costumes. E aí quando eu olho essa palavra, ele consulta Deus, e ali ele começa a consultar o Senhor, e o Senhor lhe dá uma resposta: persegue, e você vai alcançá-lo, e você vai libertá-los. Quando ele consulta o Senhor falou: cara, vai lá, persegue, você vai conseguir libertar eles. Mas ele podia ter reunido os homens e falar: não, vão lá, resolve isso para mim. Não, tem coisas que você vai ter que resolver. E Davi sai daquela consulta. Davi, porém, reúne alguns homens e fala: olha, vamos descer. E 400 homens, a Bíblia diz que dos 600 que acompanharam, 400 continuaram, 200 ficaram para trás. Acharam um campo, um egípcio. Esse egípcio era um servo dos os amalequitas. Ele era servo deles. Aquele servo que cuida da água, aquele servo que ajudava esses homens. E ele é lançado, esse servo é abandonado no meio do caminho. Davi reúne os homens, chega para ir atrás dos amalequitas. Ele chega no meio do caminho e encontra aquele servo doente e abandonado, 3 dias sem comer. Quando está 3 dias sem comer, ele olha para aquele rapaz e fala: o que foi? Dá uma comida para ele, dá pão e água para ele. Mas ele trabalhava com o inimigo. Ei, escuta bem, a tua vitória está condicionada, olha só, ao caminho, quem você vai encontrar e a forma que você vai se comportar. Existem pessoas que elas trabalhavam com outras pessoas, que pode ser que essas pessoas trabalhavam negativamente para você, mas elas foram abandonadas no meio do caminho, vai precisar de você. Mas ele trabalhava com ciclano, não vai prestar. Não, calma, alto lá. Esse servo estava abandonado e viu o cuidado de Davi. Davi o alimenta, aí ele fala: não, cara, não me mata não, pelo amor de Deus. E esse servo que está abandonado no meio do caminho, um egípcio, um servo dos amalequitas, torna-se ali uma pessoa amigo de Davi, torna-se ali uma pessoa que vai ajudar Davi a encontrar aqueles inimigos que tinham saqueado a casa de Davi, saqueado o território de Davi.
E ele vai até Davi e mostra, fala, ó, a galera está ali embaixo. Davi desce com os 400 homens, 200 fica para trás. E quando Davi desce com esses 400 homens, a Bíblia diz que Davi saqueia, pega tudo de volta, suas esposas, seus filhos, as esposas daqueles guerreiros que lutavam com ele, e volta todo mundo para casa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos condicionados, irmão, ao nosso comportamento no meio da batalha, no meio da guerra. Então é importante, nós temos que analisar que houve negligência de Davi, houve o excesso de confiança, como eu falei a vocês, mas também houve ali uma estratégia espiritual de Davi, entender que ele precisava de buscar o Senhor é uma responsabilidade minha, eu vou pegar a estola sacerdotal, vou para um canto, vou buscar o Senhor e vou ver o que o Senhor quer falar na minha vida. Existem lugares na sua casa, existem ambientes na sua casa, existem lugares no seu trabalho que você vai ter que fechar a porta para que Deus fale com você. Escute o que eu vou lhe falar, eu até escrevi isso esses dias, você quer que Deus fale com você? Pastor, eu vou subir no monte alto lá, fecha a porta do teu quarto, você vai ver o que Deus vai falar com você. Tem um momento de intimidade com o Senhor. O seu momento de intimidade não está correlacionado com o que a tua esposa pensa, com o teu marido pensa, com o teu filho pensa. Teu momento de intimidade está relacionado ao que Deus está aguardando na tua disposição em falar com Deus, mas não é só falar, é também ouvir o que Deus quer falar com você, porque muitas pessoas falam assim, Deus, fala comigo, Deus me dá uma direção, e quando Deus dá a direção, nós não somos capazes de obedecer a direção de Deus, no momento oportuno que nós estamos vivendo. Deus me dá um sinal, e às vezes Deus dá sinais que nós muitas vezes não conseguimos enxergar, porque o nosso coração está tão cheio de informações, o nosso coração está tão cheio de situações, que nós não conseguimos discernir o que Deus quer nos mostrar. Por quê? Porque a gente está condicionado à forma que Deus tem que falar com a gente, tem que ser assim, 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 irmão. Deus, quando quer falar com você, Ele usa situações, circunstâncias, momentos, porta aberta, porta fechada, vizinho, cachorro. Deus usa situações e situações para falar comigo e com você. Mas para que eu e você entendamos isso, nós precisamos de entender que aqui existe um homem que realmente, como eu gosto de falar muito sobre Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, quando ele erra, ele para. A galera queria tacar pedra nele, porque quando tudo está bem, ninguém taca pedra, mas quando está ruim, sempre vai levantar alguém para tacar pedra. Sempre um filho vai falar, pô pai, o senhor fez isso. Sempre uma filha vai falar, pô pai, o senhor não deveria ter feito isso. Ele fala, não pai, vamos tentar resolver isso agora. Escuta, irmão, para tacar pedra tem muita gente. Agora Davi chega no meio do caminho, encontra esse cara, ele podia ter matado esse cara. Vou dar porrada nesse cara agora, vou arrebentar com ele, com esse egípcio, porque ele apoiou. Não, peraí, agora é a hora de eu dar comida para ele. Por isso que Deus amava esse cara, Davi. Porque Davi, no meio de uma batalha, angustiado, ele pega, se reanima. Cara, essa palavra é show de bola. Davi angustiou-se, porque o povo queria apedrejar ele. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Ao mesmo tempo que ele estava angustiado, ao mesmo tempo ele se reanimou. Ei, escuta, você que está me assistindo, não sei o que está acontecendo contigo. Você pode ter clicado nesse vídeo agora, mas eu quero dizer, o momento da tua angústia não vai definir a tua história, vai definir apenas passagem para a tua próxima ascensão. O que você está passando, deixa eu te falar agora, o que você pode estar passando nesse momento, não vai definir, querido, o que você vai se tornar. Depende de você. O que você está passando vai definir sim o que Deus vai fazer na tua vida, mas para que Deus faça isso na tua vida, você tem que tomar a atitude de se reanimar, de tomar as rédeas da situação, falar, cara, essa batalha eu vou vencer com estola sacerdotal. Antes de Davi pegar a espada e lutar, reúne os homens, vamos matar todo mundo, vamos lá, vamos buscar nossas coisas, vamos descer agora lá agora e vamos lá, fechar e arrebentar com isso. Não, peraí gente, eu preciso de consultar o Senhor. Tem momentos que nós vamos ter que consultar o Senhor em algumas situações. Você vai ter que parar. Não, mas eu vou colocar na justiça essa empresa agora. Vou arrebentar. Fui traído, vou matar. Vou fazer isso agora. Me roubaram, eu vou lá fazer exercício habitado das minhas próprias forças. Justiça com as próprias mãos, é o linguajar chulo. Não. Espera aí. Deixa eu orar. Primeiro eu vou me reanimar. Primeiro eu vou me recompor, me reestabelecer. Primeiro você tem que se restabelecer espiritualmente. Escute, quem sai para lutar uma batalha, irmão, cansado, esgotado ou com ódio, já será uma presa fácil para o inimigo. Porque nenhum homem que tem domínio próprio vai conseguir, querido, ter a força de um leão. A força que ele vai ter é a força do ódio. E na força do ódio ele está cego. E quando ele está cego, ele vai ferir quem não tem nada a ver com a história e vai acabar se ferindo, porque o ódio cega.
Se você começar a compreender isso, você vai começar a discernir que existe um momento que você vai ter que acalmar o seu coração antes de entrar em algumas batalhas. Você vai ter que ir para um lugar, primeiro se esconder no Senhor. Você vai ter que entrar debaixo da sombra do Onipotente e orar ao Senhor e falar: Senhor, qual é a direção que eu devo fazer com esses amalequitas? Minha família está presa. Eu não sei, querido, qual é a libertação que você precisa nesse exato momento. Em alguma área da tua vida, todos nós somos libertos quando o sol nasce. Você tem que falar assim: Senhor, a cada dia um novo milagre. Espírito Santo, me ajuda, me liberta. Então, todos os momentos, Deus quer nos libertar de algumas situações. Mas para que haja libertação, primeiro você tem que, na própria angústia, você tem que se reanimar. Na própria angústia, você tem que se levantar. Na própria angústia, você tem que pegar, abrir o seu coração e falar: Senhor, este momento não é para definir a minha história. O que eu estou passando agora não é para me matar. Mas eu vou fazer justiça, pastor. Não, você não vai. Eu sou um homem sanguinário, pastor. Eu sou assim mesmo, pastor. Eu quero é isso. Eu vou para a internet, eu vou falar mal dos outros. Eu vou ficar falando mal dos outros na internet, vou criticar os outros, vou emitir minhas opiniões, vou falar mesmo, porque é assim. Calma. Você já perguntou para o Senhor o que Ele acha? Será que o Senhor está querendo um justiceiro? Nós não estamos no tempo de fazer justiça. Nós estamos no tempo de buscar o reino do Senhor. E quando nós buscamos o reino do Senhor, aí sim, aí virá a sua justiça. Esse é o tempo oportuno para que eu e você compreendamos isto. Por isso, que você que está me assistindo agora, eu quero dizer a você, antes de entrar em qualquer relação, primeiro cure o seu coração. Antes de entrar em qualquer negócio, cure a sua mente. Antes de entrar em qualquer situação, primeiro você tem que acalmar as suas emoções. E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida agora, você que está me assistindo. Eu quero declarar essa palavra que foi ministrada sobre a tua vida. Existem áreas vitais da nossa vida que o inimigo quer atingir. Área econômica, filhos, saúde, vida conjugal. Eu vou repetir: dinheiro, área econômica. Escute, o problema não é o dinheiro. O problema é a falta de planejamento. Nós temos que aprender a planejar. Seus filhos, ou nossos filhos, sabe como é que começa o cativeiro deles? Amizades, programas, sites, namoros. Isso. Saúde, nós precisamos de buscar. A angústia de Davi, irmão, estava à porta e queria aumentar os níveis de doenças psicossomáticas em Davi. Mas no mesmo momento que a angústia veio, ele buscou o Senhor. E a vida conjugal, homens, mulheres que vivem presos dentro de um caramujo, fazem o seu silêncio ali, sofrendo amarguradamente, com uma carência, que busca o suprimento, porque não encontra dentro de casa um carinho do marido, o carinho da esposa. Irmão, isso são todas áreas de ataque. Não se trata só de ter responsabilidade de colocar comida dentro de casa como homem ou como mulher. Não é só isso. Você não foi feito só para encher a geladeira da sua casa, não que isso não seja importante, mas você também foi feito como homem ou como mulher para suprir as necessidades físicas, espirituais, sexuais da sua família, da sua esposa, também as orientações do seu filho e da sua filha dentro da sua casa. A mulher também, nós temos que entender esse papel para evitar ficar cativo com o inimigo, ficar preso a situações com o inimigo. E eu quero orar com você agora, e quero deixar essa palavra dentro da sua casa agora, em nome de Jesus, nesse exato momento, que o Espírito Santo de Deus entre na tua família, entre na tua casa. Escute, eu quero declarar, não no meu nome, mas no nome dele que é todo poderoso, esse tempo de angústia na tua vida vai passar em nome de Jesus Cristo, porque no momento da angústia você vai se reanimar. Busca o Senhor, coloca a estola sacerdotal, entre no seu tempo com Deus. Deus vai trazer resposta para a tua casa, Deus vai trazer resposta para a tua família. Creia nessa palavra que está sendo ministrada em nome de Jesus Cristo sobre a tua família. Pastor, mas a religião é importante. Ei, não quero falar de religião, quero falar de Jesus. Mais importante do que a religião é Jesus Cristo, o autor da vida, o consumador, que vai entrar na tua família, vai entrar na tua casa. Você é a resposta do milagre para a tua família, você é a resposta do Senhor para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. O Senhor precisa apenas de uma pessoa, Ele só precisa de um
pastor, é o meu marido, é a minha mãe, é o meu primo, pastor. Não, sabe quem é esse um? É você que está assistindo agora. Deus só precisa de um para mudar uma história na sua família. Pastor, mas eu sou filho do lascado, eu sou filho disso, eu sou filho daquilo, do ex isso, da ex aquilo. Você pode ser filho de quem for, irmão, mas eu quero dizer que no momento que você reconhece o Senhor Jesus como Salvador da sua casa, Ele muda a tua identidade, muda até o teu nome. Ah, pastor, eu era chamado de ladrão, eu era chamado disso. Escuta, Deus vai mudar a tua identidade. Reanime-se no Senhor, acredite nessa palavra que nós estamos ministrando agora. Se você não consegue acreditar pelo menos no que eu estou falando, pelo menos acredite que o Senhor pode fazer alguma coisa na sua família. Receba essa unção sobrenatural sobre a sua casa, em nome de Jesus. E cante conosco agora.